E aí, gente? E agora, padre? Vamos lá. Quando foi criado o papado? E agora, padre? Vou fazer uma pergunta agora mesmo aqui. Deixa eu falar uma coisa. O Papa, a gente chama de Papa, que é uma forma carinhosa de chamar de pai, né? De chamar de pai. Existe até, depois eu vou falar também, existe uma explicação também para essa palavra Papa. Mas o Papa nós chamamos o Bispo de Roma. Tradicionalmente na igreja, a gente sabe que o Bispo de Roma é o líder, é o chefe da igreja. Isso vem de uma compreensão do Evangelho. Quando Jesus funda a igreja, Jesus fala: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra eu vou edificar a igreja. Pedro, ele se torna, então, o primeiro responsável da igreja em Roma. E ele é o bispo ali em Roma. Bispo, a palavra bispo é uma palavra que a igreja usa desde a antiguidade, que vem do grego episkopos. A partícula epi em grego significa do alto. Skopos, que vê, ver do alto. É o supervisor, né? Supervisor. Então, olha que interessante. O bispo é o supervisor de uma parcela da igreja. Naquela época, foi determinado que o bispo de Roma, sempre o bispo de Roma, seria o líder de toda a igreja. Portanto, Pedro foi o primeiro papa, o primeiro bispo de Roma. E como primeiro bispo de Roma, ele é a origem do papado. Depois, quando Pedro morre crucificado, de cabeça para baixo, os outros bispos, episcopos, escolhem um outro bispo de Roma, que vai suceder Pedro. E isso a igreja faz há mais de 2000 anos. Sempre que morre o bispo de Roma, os bispos se reúnem num chamado conclave, e escolhe um novo bispo de Roma. E aí nós temos o que carinhosamente nós chamamos de Papa. Papa, né? O Papa, ele tem o título de servo dos servos, servo servorum. Se você vê a assinatura dos papas, eles escrevem assim: Francisco SS, Francisco, servo dos servos, servo servorum, né? Uma outra coisa interessante, a palavra Papa. Papa é um jeito carinhoso que o italiano chama o pai, chama uma pessoa querida, papa, né? Ou como mama, papa se chama. Mas a igreja usa esse termo para chamar o bispo de Roma, né? Habemus papam, como se anuncia. Ao longo da história sempre usou a palavra papa para definir algumas coisas. Alguns historiadores dizem que Papa viria a significar PA significaria Petrus Apóstolos Príncipes Apostolorum. Petrus Apóstolos Príncipe Apostolorum. Pedro Apóstolo, príncipe dos apóstolos. Mas isso é uma forçação de barra e não chega a ser bem isso, não. Uma forçação de barra, como eu disse. Papa é o jeito carinhoso da gente chamar o bispo de Roma. E assim, a igreja é coordenada, a igreja ela é administrada, é conduzida pelo bispo de Roma, mas não somente por ele, junto com os outros bispos. Por isso que quando a gente fala do governo da igreja, a gente fala do colégio episcopal, o Papa com os bispos.